Muito boa noite, meus irmãos e irmãs queridas. É um prazer sempre renovado encontrar cada um de vocês. Hoje tem notícia chegando uma irmã querida nova aí, Evelyn. Seja muito bem-vinda. Evelyn, é um prazer, é uma alegria para nós desfrutar da sua convivência, de sua presença. É um prazer muito grande, viu, querida? Olha, essa obra que estamos estudando é a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que essa obra maravilhosa que for idealizada no mundo espiritual, como nos diz a psicografia de Emmanuel através de Chico, traz ensinamentos grandiosos para nossas vidas, né? Estamos estudando a obra número 3 dessa coleção, denominada Os Missionários da Luz. E hoje estudaremos o capítulo 14, também muito importante. Aliás, todos são muito importantes. A obra de André Luiz traz ensinamentos grandiosos para nossas vidas. E estudando a obra, não tem como a gente não fazer, a essa altura do campeonato, uma certa retrospectiva para a gente compreender a magnanimidade do amor de Deus para com cada um dos seus filhos. Porque a obra de Luiz nos mostra que o amor de Deus, ele está presente na vida de cada um de nós, quer seja estando do lado de cada vida, ou do lado de lá da vida, já que somos espíritos imortais. A presença e assistência de Deus, ela é ininterrupta, sempre, né? Vemos, por exemplo, que durante a vida, André Luiz nos mostra isso, durante a nossa vida cotidiana, matriculado na escola da vida, que viemos aqui para aprender, nós temos assistência, além dos nossos amigos espirituais, mas também daqueles, como é que poderíamos dizer assim, daqueles monitores, se podemos dizer assim, ou alguém que venha monitorar nossas reencarnações, não com o propósito de nos cobrar especificamente. E são aqueles que são enviados pela colônia de onde viemos, com o objetivo de monitorar nossas vidas com o propósito, em nome de Deus, de nos ajudar a cumprir nossas missões. Olha que coisa mais sublime. Nas horas da dificuldade, das doenças, das grandes dificuldades que passamos, nossas angústias, eles estão sempre lá nos ajudando. Mesmo na hora quando nós estamos concluindo a nossa etapa aqui, no retorno para o mundo espiritual, é a presença dos emissários de Deus no momento que antecede a reencarnação, preparando-nos para a desencarnação, é muito importante. Vimos isso no último capítulo do livro maravilhoso Os Mensageiros, que estudamos na última, o último que antecedeu esse livro, onde mostra a desencarnação, todas as etapas, a presença dos emissários de Deus nos ajudando, nos acolhendo, nos protegendo, etc. Depois, quando desencarnamos, estão lá os emissários de Deus a nos esperar, a nos mostrar, a nos readaptar à vida nova. Quem leu o nosso lar viu como foi a situação de André Luiz. E as intercessões que possibilitaram o resgate dele, do umbral, através da mãezinha dele. Começa todo o trabalho de reciclagem na volta para casa, na volta do espírito, para a erradicidade. E ali um grande e extraordinário processo de aprendizado também começa do lado de lá, buscando nos preparar para voltar a se matricular na escola da vida, para continuar nosso aprendizado aqui, ou em outro local, ou em outro planeta. Mas a assistência de Deus ela é inequívoca. André Luiz nos mostra que, nesse período, vamos prestar contas, e vamos reciclar aquilo que não fizemos bem feito, aprender coisas novas, né? Com esse grande propósito. E aí, quando é decidido o retorno, e aí nós vimos isso também, André Luiz nos mostra, é feito todo um processo de reengenharia extraordinária, onde aqueles que temos dificuldades, que precisamos nos apaziguar dos erros do passado, nos são postos, nos são trazidos para preparar o processo de reencarnação, toda uma fase preparatória. E nós estamos estudando agora um caso extraordinário de Segismundo, de Adelino e de nossa amiga Raquel, que tinham problemas graves na última encarnação e foram colocados nessa encarnação com o propósito de transformar o zelo de ódio em aliança de amor. Esse é o grande papel do Pai. Feito essa etapa preparatória, depois tem uma outra, onde será trabalhado cada corpo que nós vamos ter vindouramente, os mapas reencarnatórios. Olha que coisa extraordinária. Onde é feita toda a preparação com cada um de nós preparado um corpo compatível à missão que viemos aqui cumprir. As provas e as expiações. Tudo isso é levado em consideração, nós estudamos aqui em André Luiz. Feita essa etapa, começa uma outra maravilhosa. Essa história da preparação, agora nós vimos no capítulo 12, se devemos lembrar, quando começou toda essa parte que André Luiz fez aquele curso lá na área de preparação de curso, que ele ficou impressionado com o cuidado com os futuros corpos. E no capítulo 13, que estudamos no capítulo da semana passada, 15 dias atrás,
uma fase importantíssima, que é a fase de aproximação dos futuros reencarnantes, do futuro filho, aos futuros pais. E é uma fase, dependendo de cada um caso, é uma coisa complexa. Nós vimos a dificuldade que foi a aproximação de Segismundo com Adelino em função dos problemas passados. Isso é uma fase importantíssima para que seja viável, para que seja bem, que tenha um bom proveito a reencarnação. Terminada essa fase, começa outra muito delicada, que é a fase da fecundação, uma fase importantíssima de preparação, com a participação, nós vimos uma participação interessante de Alexandre, naquele trabalho todo de intercessão, onde Herculano, que é um amigo espiritual de Segismundo, pede ajuda. Isso é intercessão do nosso amigo Alexandre para ajudar nesse processo. E fora feito com etapas belíssimas, é a participação de Deus. E quando conclui-se essa etapa jubilosa, que é exatamente a fase da fecundação do espermatozoide no óvulo, fecundado, começa uma outra etapa, vamos estudar agora, no capítulo 14. Chama-se proteção, por quê? Porque este óvulo fecundado, esse corpo que precisa ser forjado, trabalhado, desenvolvido, esse corpo que vai ser modal o perispírito, que foi miniaturizado, encaixado no óvulo da mãe, ou no útero da mãe, vai ser feito todo um trabalho de engenharia espiritual extraordinário. Começa a desenvolver o corpo físico dentro do útero da mãe. É um trabalho imenso, que precisa da proteção do amigo espiritual e dos amigos do casal e do reencarnante para evitar o aborto. A gente vai ver coisas interessantíssimas com isso. E o trabalho extraordinário dos espíritos construtores, que vão fazer essa obra de engenharia mesmo, a construção do próprio corpo, que é uma coisa muito complexa e muito bela, que é Deus assistindo o homem, protegendo o seu filho ali de lado. E depois, no capítulo 15, que eu vou estudar na próxima semana, vem a fase interessante, depois do nascimento, a fase que vai do acompanhamento até a conclusão da reencarnação aos 7 anos. Olha que coisa interessante. Então, inequivocamente, a assistência de Deus aos seus filhos, ela não para, é sempre em todo lugar, não importa o estado de avanço do filho, desde o mais iluminado ou o mais ignorante, são filhos de Deus, e recebe a mesma assistência, o mesmo amor. O Espírito de Verdade diz que Deus faz chover entre os bons e os justos, os maus e os bons, porque todos são filhos de Deus e a assistência é mesmo. É isso, meus amigos. Rapidinho, para a gente começar esse capítulo 14 de uma beleza magnífica para a gente entender esse processo interessante. Então, não diz André Luiz que quando for concluída a fase da fecundação, terminou uma etapa importante, quer dizer, a parte de intercessão direta de Alexandre conclui seu livro de intercessão muito importante, e começaria uma fase nova. Entretanto, Alexandre, sabendo que André Luiz precisaria a continuidade do seu estudo, acompanhar toda a fase do desenvolvimento do corpo, porque além do problema de André Luiz estar buscando renovar-se, transformar-se, buscar novos conhecimentos, a coisa não é só essa, não. Nós precisamos entender que a cada etapa do aprendizado de André Luiz, ela está atrás de um planejamento muito maior, que é o planejamento dele na qualidade de repórter do mundo espiritual, que vai lograr para a humanidade conhecimentos importantíssimos. Ou seja, a gente vai entender nesse capítulo de hoje como cada obra dessa que André Luiz nos manda é adredemente preparada e planejada com muita antecedência. Ou seja, André Luiz foi apresentado a Alexandre para acompanhá-lo em várias situações importantes, não só para o aprendizado dele, não, mas ele tinha a missão de transformar esse acompanhamento em livro, para lograr à humanidade esse conhecimento extraordinário, queria despertar em nossos corações, transformar, abrir nossos olhos para entender a fundamentalidade da encarnação como um processo evolutivo do ser. Olha que beleza. Então é nisso. Então, quando terminou aquela fase, Alexandre de pronto já solicitou ao nosso Herculano, que é o amigo espiritual de Segismundo, e também ao chefe dos espíritos construtores, nós sabemos agora o nome dele nesse capítulo, chama-se Apuleio, pedindo a permissão deles para André Luiz continuar a não só participar e aprender o processo e ver e testemunhar, mas também para ajudar, com a finalidade dele aprender e também passar para nós, seres humanos, através dessa obra maravilhosa, Missionário da Luz, esses conhecimentos. É isso. Então, ele diz assim, olha, começando a narrar ele. No dia imediato, que imediato é o quê? No dia imediato, a fertilização do espermatozoide de Adelino no óvulo de nossa amiga Raquel, volta André Luiz para começar uma nova etapa. Aí diz ele, logo que descansei de meus quefazeres cotidianos,
atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lado de Raquel. Por que ansioso? Porque ele estava doido para presenciar, para beber na fonte desse conhecimento, para acompanhar, porque ele nunca tinha acompanhado um processo de reencarnação. Então, ele já acompanhou etapas importantes lá atrás, da apresentação, da fertilização, do ovo, da fecundação, e agora era uma etapa importante. Era noite alta, diz André Luiz, encontrando ali o amigo de Segismundo. Que amigo fiel de Segismundo? Herculano. Por quê? Porque Herculano é o amigo espiritual de Segismundo. Ele estava sempre ao lado dele. É esse o papel do amigo espiritual. E os espíritos construtores. Que são espíritos construtores? São espíritos de alta envergadura espiritual, verdadeiros engenheiros siderais, podemos assim dizer, encarregados da construção do novo corpo de carne de Segismundo. Olha que função sublime. Gente, são espíritos de altas envergaduras espirituais, uma missão tão minudente, tão técnica dessa natureza, não podia estar a cargo de espírito que não fosse espírito de alta envergadura espirituais. Por isso que, na verdade, nos diz André Luiz que os espíritos construtores são espíritos de alta envergadura espiritual. Então, o amigo espiritual de Segismundo e os espíritos construtores, operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. E o são. Duas questões. Os espíritos construtores são espíritos superiores? São. E o próprio Herculano, o amigo espiritual de Segismundo, também é um espírito de envergadura espiritual bastante alto. André disse lá atrás. E por quê? Lembremos que Segismundo fora alguém que cometeu graves erros no passado, mas ele evoluiu, desenvolveu um trabalho extraordinário no mundo espiritual e tem uma elevação espiritual importante. Por isso que tem tantos espíritos superiores ao lado dele aí. Portanto, o amigo espiritual é alguém mais elevado do que o tutelado. O tutor é mais elevado que o tutelado. Portanto, o nosso amigo Herculano é um espírito elevado. Então, quando eu falo que é um espíritos superiores, a gente entende por quê essa explicação de Alexandre. Então, diz de André Luiz, Apuleio, o chefe quem? O chefe dos espíritos construtores recebeu-me, André Luiz, com amabilidade, porque tinha se comprometido com Alexandre de recebê-lo para continuar o trabalho de aprendizagem, também a ajuda de André Luiz. A esposa de Adelino, ou seja, Raquel, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente. Por quê? Lembremos que o momento que aconteceu a fecundação foi um momento jubiloso. Foi o momento em que os espíritos construtores fizeram a redução do perispírito de Segismundo, que tem um formato de bebê pequenininho, e que esse espírito foi entregue de forma jubilosa, numa solenidade belíssima, pela avózinha de Raquel, a própria Raquel. Lembra daquele cenário lindo? E André Luiz narra que dentro do quarto de Raquel tinha mais de 100 entidades, somente jubiloso, de entrega. Por quê? Era o coroamento de uma etapa muito importante do processo. Então, ali estavam muitos espíritos simpatizantes e agradecidos a Segismundo, que ele iniciou no mundo espiritual, amigos espirituais de Raquel e também de Adelino. Foi um momento jubiloso, muito bonito, etc., em que, na verdade, a vozinha entrega a Raquel o espírito de Segismundo, que ela acolhe em seu perispírito, que recebe, dizendo que ali era uma comunhão de espírito a espírito, disseram depois seria carne da sua carne, ou seja, quando, na verdade, o corpo de André Luiz, de Segismundo, começaria a se desenvolver dentro do corpo de Raquel, né? Começar o desenvolvimento do feto, né? Dentro do útero da mãe. Foi um momento muito bonito e mágico. Eu lembro que a André Luiz falou que tem mais de 100 entidades nesse momento jubiloso de entrega. Então, está dizendo que ela não estava agora com a mesma disposição de antes. E por quê? Por uma questão muito singela. Todos nós sabemos que as mulheres, quando engravidam, passam um processo de sensibilização muito importante. E André Luiz traz explicações por que a mulher se sente alterada, se sente excitada, se sente agitada. Eu vou me explicar aqui. Diz Apuleio, embora mantivesse o corpo em posição de repouso, ela, de repouso, dormindo, aquela noite, né? Estava super excitada. Raquel, a mãe, a futura mãe, super excitada, inquieta. E nós sabemos que a mulher, quando engravida, fica muito mais sensível. E por que fica sensível? Fica sensível porque algo está sendo gerado dentro do seu corpo. A própria maternidade sensibiliza muito a mãe, né? Porque há uma alteração orgânica e espiritual importante. Espiritual porque o espírito reencarnante começa a interagir com o espírito da mãe. E, às vezes, quando é conflituoso, cria sérios transtornos para a mente do próprio espírito da mãe.
Então, de alguma forma, mesmo que é harmonioso, há uma sensibilização. Ela sabe, ela tem a compreensão, mesmo que inconsciente, o espírito dela tem, de que está sendo gerado ali algo muito especial. A maternidade sensibiliza muito a mulher, né? Por outro lado, há uma série de modificações, porque aquele corpo que começa a desenvolver no seu útero começa a ter uma interação muito forte com o corpo da mãe. É a alimentação através do cordão umbilical, são as energias que são passadas da mãe para o filho, há uma interação muito interessante, muito forte. Então, há um processo de superexcitação, de inquietação. A mãe fica. Toda sabe que a mulher, quando engravida, começa a ter desejos, sensibilidade, chorar com facilidade, se emocionar com facilidade. Já é essa interferência desse processo orgânico, porque o feto começa a desenvolver, e também psíquico. Espírito a espírito, tendo contato, além da participação da espiritualidade que está atuando naquele processo todo. Veja que coisa complicada, mas muito interessante. Então, diz assim, nossa irmã Raquel, diz Apuleio, que é o chefe dos conjutores, manteve-se o corpo em posição de repouso, estava superexcitada e inquieta. Nossa irmã Raquel esclareceu o diretor, começava a sentir o esforço da adaptação. O que é adaptação, gente? Da adaptação do perispírito de Segismundo, que passaria a ser acoplado no seu útero, olha que interessante, do perispírito dele, e mais do óvulo fecundado dentro do próprio útero da mãe, que começava a se desenvolver. Então, essa adaptação é muito interessante. A mulher passa de um estágio completamente diferente, e mais com a participação de vários espíritos que estão ali desenvolvendo essa fase. Essa etapa interessante. Além do amigo espiritual do espírito reencarnante, que é o caso herculano, os espíritos construtores estavam ali, e mais outros que estavam ajudando nessa etapa. Veja quantas modificações interessantes, para explicar por que a mulher, assim, engravida, passa a ser uma fase super excitada, inquieta, sensível, tarará, tarará. Essa é a explicação. Muito bem. Quando ele dizendo, por enquanto e durante alguns dias, disse Apuleio a André Luiz, permanecerá indisposta por essa fase de adaptação, né? Todavia, a ocorrência é passageira, ou seja, é preciso essa fase inicial, ele vai dizer, porque a fase do começo do desenvolvimento do embrião, do desenvolvimento do novo corpo, isso pressupõe uma base. É como se fosse construir um edifício, você tem que fazer uma base, e essa base precisa ser feita. E essa base, ela tem uma série de etapas, que, volto a dizer, que interage muito com o espírito e com o próprio corpo da mãe. Né? Aí diz, a André Luiz perguntou, não conseguirá ela dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu Apuleio, por agora terá um sono reduzido. E por quê? Até que se formem os folhetos blastodérmicos. Ou seja, a gente sabe que na hora que o óvulo é fecundado, começa um processo de divisão celular. Começa a haver uma divisão de celular para que os órgãos comecem a ser gerados. Esses folhetos blastodérmicos, essa base de cada folheto blastodérmico, que são 3, ele vai explicar aqui, cada um, vários órgãos são gerados, é pele, é cérebro, é ossos, enfim, útero, a parte reprodutiva, enfim, cabelo. Então, essa etapa é muito complexa e precisa uma fase inicial para essa base ser feita de absoluto repouso da parte da mãe. Então, começa a dizer, é serviço inicial do feto, a fase inicial de construção do feto, que nada mais era do que aquele óvulo fecundado e vai se transformar num corpo, é uma fase inicial, está dizendo. É a fase inicial do feto. E não podemos dispensar de quem? Da mãe, Dona Raquel, a cooperação ativa. Ou seja, a mãe participa efetivamente não só o desenvolvimento do seu corpo, mas o próprio espírito dela, ela não é passiva desse processo. Ela também contribui, mesmo que inconsciente, na formação inicial do desenvolvimento do filho. Olha quanta informação bacana. Então, diz ele assim, observei, diz ele, tal. Observei interessado, André Luiz dizendo, observou, a extraordinária movimentação celular, lá no óvulo da mãe, do óvulo da mãe, do útero. Por quê? Porque começa o processo de desenvolvimento, as células começam a se multiplicar para a transformação daquele óvulo de um pequeno num corpo humano. É uma modificação extraordinária, é uma obra de engenharia magnífica, de modificações extraordinárias. Né? No desenvolvimento da estrutura nova do corpo, em formação, e notei, olha a informação importante, o cuidado empregado pelos espíritos. Que espíritos? Os espíritos construtores, os engenheiros siderais que eu falo, os espíritos presentes, para que o disco embrionário, de onde promanava o corpo todo, fosse esculturado, se fosse feito, trabalhado ali, com a exatidão devida. Ou seja,
aquela parte do alicerce inicial ela é fundamental para que, na verdade, aquele corpo nascente tenha sucesso. Porque se tiver algum problema ali, vai acontecer um abortamento lá na frente. Portanto, esse cuidado daquilo espiritual, dos espíritos construtores, é fundamental para o desenvolvimento adequado desse feto. Diz ele, aí ele usa essa expressão mesmo. Apuleio diz ele, a engenharia orgânica, e é uma engenharia, exclamou o chefe de trabalho, bem-humorado, reclama base perfeita. Base, que base? Esta base, esse alicerce de engenharia, se não for bem feito, não é assim. Se a gente construir um edifício, não fizer o alicerce adequado, ele não vai ruir quando chegar as primeiras chuvas, o primeiro vento? É assim. A formação do corpo físico é da mesma ideia, está dizendo aqui, é uma obra de engenharia. Diz ele, o corpo carnal é também um edifício dedicado e complexo, e muito complexo, a gente vai ver aqui, como é complexo uma pequena célula se transformar num corpo com a multiplicidade de transformações de órgãos distintos, né? Quando o Apuleio dizer, urge cuidar dos alicerces, da base, do começo desse corpo, né? Com serenidade e conhecimento. Reconheci, diz André Luiz, que o serviço de segmentação celular, da reprodução. Segmentação por quê? Porque elas começam a se desenvolver, a multiplicar em série, as células, para ir transformando o corpo, né? Da segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos. Que corpúsculo que está falando? Das células de divisão. Divididos ao molde do corpo perispirítico em redução, era francamente mecânico. O que é que ele está dizendo, gente? Esse óvulo fecundado começa a se transformar dentro do molde perispirítico. O que significa isso? Do corpo do perispírito de adulto de Sergismundo, que foi minimizado, miniaturizado como de bebê, foi colocado dentro do útero da mãe, esse corpo vai se desenvolver ali dentro do útero da mãe. Então, essa junção do perispírito, do óvulo fecundado, dentro do útero da mãe, é um trabalho magnífico, está dizendo isso, né? Era francamente mecânico, obedecendo às disposições naturais do corpo orgânico, mas olha a informação interessante, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético, ou seja, célula a célula, cada uma dessas células desenvolvidas naquele corpo tem uma participação direta dos espíritos construtores. É um trabalho meticuloso, complexo, né? Toque genético, magnético dos generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que a célula filha, ou seja, a célula filha que veio da reprodução da célula anterior, da mãe, era convenientemente preparada para sustentar a tarefa de iniciação do aparelho futuro. Veja, gente, a complexidade dessa sublime tarefa. Todas essas observações de parênteses aqui são minhas. Eu quero dizer que cada célula que era reproduzida dentro daquele corpo que está nascendo tinha participação direta dos espíritos construtores. Imagine os bilhões de células que seriam reproduzidas a partir daquele óvulo fecundado para se transformar em óvulo, com uma participação meticulosa dos espíritos construtores, célula a célula, célula a célula. É um trabalho impressionante. Muito bem. Então, disse Apuleio, explicando, temos grandes responsabilidades. Temos os espíritos construtores. Lembre-se que Apuleio é o chefe dos construtores, um espírito de alta envergadura espiritual. Então, temos grandes responsabilidades, os espíritos construtores, na missão construtora do mecanismo fetal. Esses engenheiros que eu falo dessa obra magnífica. Há que remover, disse os espíritos construtores, empecilhos. Que empecilhos? Dificuldades, quer que seja de ordem espiritual, de qualquer ordem, orgânica, etc. E auxiliar essas células que estão nascendo. Os organismos unicelulares, cada célula do embrião, na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada, não venha falhar. O que quer dizer com isso, gente? Ele está dizendo que cada célula daquela terá que ser feito todo esse trabalho dentro do útero da mãe, é óbvio que ela é dentro da mãe, para que aquela reencarnação que foi tão projetada, como? Foi projetada porque, lembre-se, que lá, antes da reencarnação, é feito todo o trabalho de planejamento para juntar aqueles espíritos que tinham problemas com os outros, lá na fase de planejamento. Depois, no planejamento de cada corpo. Lembra que eu falei que cada feito os mapas reencarnatórios, na fase preparatória? Depois, a fase de aproximação. Depois, a fase do processo de fecundação. Ou seja, são muitas etapas que não pode dar errado. Se, porventura, der errado alguma coisa, ele vai falhar todo esse processo que foi planejado lá atrás, com antecipação e com a participação de muitas entidades. Imagine quanto a encarnação dá trabalho. É importante entender isso. Para que alguém nasça, muitos
enviado de Deus, participam desse processo. Sim, estou dizendo aqui para entender como é complexo o processo. E lembremos que todo dia no planeta nasce bilhões de filhos de Deus, e todos eles passam por esse processo complicado. Só estou dizendo que a participação e o amor de Deus para com seus filhos, ele é grandioso demais. Ao estudar que a reencarnação seja mundo, a gente entende o labor, o trabalho grandioso de Deus assistindo o homem pelo homem. Muitos filhos de Deus participam desse processo. Não é uma coisa assim muito simples de ver o filho nascer, não tem ideia do que foi o trabalho até o filho nascer e o que será também daí para frente. Ele diz assim, para não falhar. De início, disse ele, por falta de colaboração no nosso plano. Ou seja, não vai, o problema não é a falta de colaboração dos construtores, não pode falhar. Aí ele diz, olha, raramente, muito raramente acontece um problema de um abortamento em função de um problema na construção do feto. Está dizendo, ó, em razão disso, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo à causa de nossa esferiação, ou seja, com alguma falha, de alguma forma, nesse processo de construção. Não, é dizendo que não. Normalmente, quando acontece os abortos, não vem das falhas do espírito construtor. É muito raro acontecer, está dizendo ele. Aí diz, olha, aí ele vai começar a trazer informações a respeito do seu universo dos abortos. Aí ele diz, olha, em regra, originam-se os abortos do recuo inesperado dos pais terrestres. O que significa isso, gente? Lembra que nós passamos todas aquelas etapas, mas mesmo assim, mesmo o filho já gerado no útero da mãe, e às vezes o problema é tão grave anterior, que mesmo o filho estando no útero da mãe, começam os conflitos da mãe, do espírito da mãe com o espírito do filho, porque os problemas passados às vezes se avultam, e não vamos estudar isso mais à frente. Então, os abortamentos muitas vezes acontecem por esses conflitos, do recuo dos pais, do pai ou da mãe, e às vezes o pai também se revolta, e cria toda dificuldade na fase da gravidez da mãe, porque o inimigo às vezes é do pai. No caso aí, por exemplo, o maior problema era de Adelino, com o futuro filho, não era de nossa amiga Raquel. E pode acontecer, por exemplo, de às vezes o marido até agredir a mãe inconscientemente com o problema com o filho. Quer que o filho aborte, não quer que o filho nasça. Então, muitas vezes acontece o recuo inesperado dos pais terrestres, diante das sagradas obrigações assumidas onde? Lá na erraticidade, antes da preparação, quando vai começar, ó, vamos encarnar, vamos trazer quem tinha uns problemas no passado, quem tinha problema que se apaziguar, que o desejo de Deus quer que seus filhos se ajustem, sigam, sejam felizes. Por isso a reencarnação é tão importante, para a transformação desse zelo de ódio em aliança de amor. Esse planejamento é lá atrás. Mas muitos dos pais, quando reencarnam, esquecem esse compromisso passado. Lembra a dificuldade de Adelino, que não aceitava a aproximação do Segimundo? Foi preciso a interferência de Alexandre, etc., usando o filhinho Joãozinho para fazer o trabalho todo. Nós vimos isso no capítulo passado. Mas muitos dos pais, às vezes pais e mães, mesmo assim não suportam, quando um problema termina acontecendo abortamento. Diante das sagradas sumidas, ou é um caso desse, está dizendo, ou os abortamentos acontecem também em função dos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães. Olha aí. Às vezes as mães estão grávidas, mas por alguma razão passada, criam problemas. Às vezes se atiram ao álcool, às vezes se atiram às drogas, às vezes fumam em demasia, às vezes faz coisas absurdas, não tem os cuidados e termina abortando. E isso, às vezes, é a mãe que não tem os cuidados devidos, assumiu o compromisso. E, às vezes, acontece. Aí, são mães menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para esse ministério divino. Gente, a maternidade ou a paternidade é algo sagrado. Muitas das vezes assumimos o compromisso e não cumprimos na sua inteireza. E, às vezes, acontece o abortamento e, às vezes, quando nasce, os pais abandonam os filhos. Por falta de preparação, por falta de compromisso, por falta de maturidade espiritual. E isso gera consequências dramáticas. Um abortamento, e a obra André Luiz nos traz informações, porque, entenda, vamos ver o caso de Segismundo. Segismundo cometeu um fato muito grave no passado. Trabalhou, se preparou, se renovou, se apaziguou, todas aquelas fases foram cumpridas. E o pai, Adelino, teve uma dificuldade imensa para recebê-lo. Imagine se Segismundo aborta. Depois de todo aquele drama, que ele tinha medo de reencarnar, com medo de dar errado. Se der errado. Imagine o que, que vai passar no coração, ao invés de resolver o problema, para que o nascimento se preparou para isso, para se apaziguar a transformação do zelo de ordem em aliança de amor. Às vezes acontece o contrário, piora a situação. No abortamento, o espírito que aborta, abortado, o filho, aumenta o ódio muito, eles começam a processos obsessivos dramáticos, ao invés de resolver um problema, cria outro muito mais dramático. E o problema, às vezes, acontece de séculos e até milênios de ódio por aí, decorrência de um caso como esse.
Então, gente, é muito... Então, a Polê está dizendo que, muitas das vezes, o processo de abortamento não é por falta do cuidado espiritual, não, dos construtores, não. Às vezes é da falha de compromisso dos pais. Está dizendo isso, né? Mas mesmo assim, se porventura acontecer uma irresponsabilidade do pai ou da mãe, está dizendo, mesmo aí, disse ele, encontrando vasos materiais menos dignos, as mães, os pais, tudo fazemos, a espiritualidade faz de tudo, por nossa vez, para opor-lhe resistência aos projetos de fuga do dever. Ele, a espiritualidade, fazia de tudo o espírito construtor durante a germinação do feto, a transformação do corpo, fará de tudo a espiritualidade. Por quê? Os espíritos construtores são os enviados de Deus com esse propósito sagrado de apaziguar os filhos de Deus. O que é que são os pais dos futuros filhos? Exatamente essa obra maravilhosa de transformação, dessa repacificação dos espíritos com o problema do passado. Então, a espiritualidade amiga fará de tudo para tentar que a gravidez vá à frente e tenha êxito, né? Quando essa fuga representar um mero capricho de responsabilidade, sem qualquer base em programação edificante, está dizendo. Claro, aí ele diz, bom, mas nós temos um limite, diz a Polê, nós temos um limite, né? Claro, porém, que a nossa interferência dos espíritos construtores, né, no assunto, em que se trata de luta aberta contra os nossos amigos reencarnados, ou seja, quando os pais não querem de nenhum jeito, e o espírito construtor tentando ajudar o reencarnante, de todo jeito, né? Transitoriamente esquecida a sua obrigação, que assumiram lá na cidade, antes de reencarnar, os pais assumiram esse compromisso. E não estão esquecendo, né? A cumprir, tem igualmente os seus limites. Chegou uma hora que paciência, não se pode ir contra a vontade total deles, né? Se os interessados, os pais, retrocedendo a decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, os espíritos construtores estão tentando ajudar, somos compelidos a deixá-los e entregue à própria sorte. E aí é que eu estou dizendo, acontece, o aborto acontece, mas a responsabilidade que vai gerar, ao invés de resolver o problema, que a reencarnação tem esse propósito, de apaziguar, vai criar um problema muito maior, que poderá esse ódio perdurar, processos obsessivos graves por séculos, e até séculos e décadas e por aí vai, né? Está dizendo isso. Tem hora que não tem o que fazer, não posso fazer mais nada. Quer dizer, então está dizendo o seguinte, aí vai explicar as consequências quando acontece isso. Quando acontecem esses abortos por desistência dos pais, por negligência dos pais. Vai dizendo, olha, daí a razão de existir muitos casais humanos, olha, essa explicação é muito interessante, preste atenção, gente. Daí existem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, ou seja, tem casais que tentam engravidar, e não conseguem. Por quê? É possível, ele vai explicar, que seja algum problema desde o passado, ou nessa encarnação ou anterior. Diz, olha, visto que anularam os propósitos, as próprias faculdades geradoras, ou seja, eles tiveram oportunidades e abortaram seus filhos, quer seja agora, quer seja no passado. São consequências que, às vezes, o pai, os casais tentam engravidar, tentam e não conseguem. Pode ser só uma consequência do passado. Ele explica, no passado, eles, quando não procederam de semelhante modo no presente, quando o aborto não foi nessa encarnação, né, sequiol de satisfação egoísta, pensando só nele, esquecendo do filho, agiram assim no passado, na outra encarnação passada. E os débitos, eles permanecem até ser pagos, né? Determinando sérias anomalias, ou seja, doenças, problemas na organização psíquica dos pais, né? Que ele é peculiar. E aí eu lembro de novo a história de Adelino. Lembra que o ódio que Adelino tinha por Segismundo era tanto que tinha influenciação na hereditariedade dele. Ele não conseguia engravidar a esposa. Tinha reflexo, inclusive, no sêmen dele. Ele não conseguia engravidar, por causa do ódio que tinha do filho. Olha quando era de Segismundo. Só foi equacionado isso quando foi feito aquela pacificação possibilitada pela interferência de Alexandre. Nós vimos isso no capítulo passado, né? Neste último caso, ou seja, quando acontecem esses fatos graves que não conseguem os abortamentos, diz ele, experimentam os casais dolorosos períodos de solidão e de sede afetiva. Vocês tentam ter os filhos, não conseguem, nada substitui o amor de filho. Nada, absolutamente nada. Então, dolorosos períodos de solidão e de sede afetiva. Para quê? Para que possam aprender a amar os filhos, que possam aprender a honrar o compromisso assumido da lei divina de procriação. Que deixaram, e faliram, né? Até que refaçam, até que paguem, até que se renovem, se transformem dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos
as leis de Deus, as leis da reprodução, a lei da reencarnação, que é a lei da repacificação, é a lei do encontro, é a lei onde nós, Deus nos dá as possibilidades de encontrar com aqueles que fizemos algum mal, nos fizeram, para nos unirmos, para desatar os nós do passado e seguirmos na busca da felicidade. Quando a gente fere essa lei, há consequência. É a famosa lei da ação e da reação. Quando eu dizendo, Apuleio, as definições dos chefes construtores de Apuleio, André Luiz dizendo, aclaravam o raciocínio referente aos graves problemas da luta humana. A luta. Porque, gente, Deus deseja a felicidade dos seus filhos. E a reencarnação, veja, nós vemos muitos relatos dos espíritos atormentados com os remorsos da sua mente culpada, dos problemas passados, e rogam a Deus, como foi que Sigismundo fez, rogam ao Pai a oportunidade de voltar à Terra, porque a dívida contraída aqui tem que ser paga aqui, para refazer-se, renovar-se, transformar-se, desatar-se nós e seguir em frente, que é o que Deus deseja. Então, a gente, na hora que burla essa lei, haverá graves consequências. Aí ele disse, agora eu entendi por que a reconciliação é importante, a reencarnação também. Quando eu dizendo, interessado em aprender, diz André Luiz, cooperando. Ele não queria só lutar para aprender, também queria colaborar, ajudar André Luiz. Colaborando, busquei tomar a posição de trabalhador, já que ele voltou para ajudar no processo e aprender, procurando o serviço que me competia no campo do auxílio magnético. Ele ia ajudar também no processo magnético, a reprodução das células, as organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor de Apuleio e fez algumas perguntas, queria entender as minúcias daquele trabalho, que ele acompanhou a noite de trabalho e viu como o trabalho é técnico, é complexo, é difícil, começou a ver algumas perguntas. Aí perguntou a Apuleio, olha as perguntas que ele fez. André Luiz, como sempre, um cientista curioso, e também para lograr esse conhecimento para nós, disse perguntar a Apuleio, escuta, por que processo conseguiria localizar-se a ligação inicial de Segismundo? Que ligação é esse Segismundo? Do perispírito dele ao futuro corpo. Ou seja, o óvulo fecundado. Nos órgãos geradores de Raquel, no útero de Raquel. Olha que pergunta difícil. Como é a metodologia para fazer essa ligação? Ele perguntou, né? E o problema do elemento masculino mais apto? Lembra que houve uma interferência de Alexandre lá para que o espermatozoide mais adequado ao futuro corpo de Segismundo, ele magnetizou para chegar primeiro no óvulo e fecundar, lembra? Ele disse, como é que é esse processo? E ainda perguntou mais. E em todos os casos de fecundação é igual assim? Amigos na condição de Alexandre, espírito elevado, interferem nessa escolha? Olha as perguntas interessantes. Olha as respostas de Apuleio, que é muito interessante. Diz, olha, passividade que está falando de Raquel, da mãe, não significa ausência de cooperação. Ela que estava ali, mas o espírito dela estava ajudando no processo. Aí, olha que informação bacana. Quando Raquel, a mãe, aceitou a tarefa maternal, ou seja, quando fora feito um acordo lá no planejamento anterior para o resgate desse grande débito do passado entre ela, Adelina e Segismundo, desde lá, Raquel aceitou a tarefa maternal. Ela aderiu fez essa opção com a decisão e obediência construtiva. Ou seja, ela se comprometeu a colocar todo o seu espírito a favor nessa colaboração, nessa construção, para que o nascimento de Segismundo como segundo filho tivesse êxito, né? Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual. Lembra que a mãezinha, a avó de Raquel, foi quem entregou naquela solenidade bela o perispírito em miniatura de bebê de Segismundo, a mãezinha? E a mãezinha colocou no seu perispírito, passou a se ligar a perispírito. Muito bem. É só, ela recebeu o Segismundo em seu organismo perispiritual, imobilizando os poderes naturais da mente. E o que é a mente, gente? A mente é a parte pensante do espírito, é quem comanda tudo. Então, a mente da mãe, ela utilizando a mente, situou-lhe ela, Raquel, ele está mostrando a metodologia. Ela, quando recebeu da mãezinha o perispírito, situou mentalmente o modo de viver, ou seja, o perispírito de Segismundo no útero dela. Ela fez isso. Como é que fez isso? Ele está explicando, Apuleio. Com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superentendidos, ou seja, assistidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Ou seja, não é a primeira vez na história do espírito de Raquel que ela era mãe, não. Ela já viveu muitas vezes, reencarnou muitas vezes, já foi mãe muitas vezes. Então, esse modus operandi ela já tinha na sua mente.
Então, essa forma de juntar o perispírito do filho reencarnante no útero, ela já faz automaticamente, que ela já tem essa experiência multimilenária. Está explicando como é que era o processo. Mas, ó, para o ciclo da mulher, ele continuou explicando, é tão fácil a ambientação, ou seja, do perispírito no útero, das forças criativas no útero, como é natural o homem. A manutenção da atitude patriarcal protetora do filho, enquanto perdura a existência no laço paternário. Ou seja, já é inerente à figura do pai a proteção. É instintiva, como a mulher também é instintiva, a mente dela acoplar o perispírito reencarnante no útero. Está explicando isso. Muito bem. Estou dizendo, percebendo uma intenção de aproveitar os informes, olha que informação. Aí ele está me explicando que cada livro que ele faz tem um planejamento. Olha o que ele diz aqui. Percebendo, quem é? Apuleio, né? Percebendo quem é Luiz. A intenção de aproveitar os informes, as explicações, para o pequeno esforço meu, que estava escrevendo o livro para mandar para nós, planejado, com antecedência, etc., no sentido de escrever para os leitores encarnados, que é exatamente para escrever essa obra. Olha que interessante. Apuleio acentuou, me vou explicar. E aí é que eu digo, toda obra, como diz Emmanuel lá, a Chico, toda obra ela é feita, ela é planejada com muita antecedência. Nada acontece na espiritualidade superior de supetão. Não. A falta de planejamento dos espíritos infelizes, dos espíritos elevados, tudo é planejado adredemente com muita antecedência. Então, esta obra foi preparada, todos os assuntos pensados e analisados para ser feito. E foi indicado Alexandre para André Luiz, na presença dele, e onde estavam os assuntos importantes para pesquisar, para vir na obra, que os assuntos é pensado muito com antecedência, para vir as explicações. André Luiz logo o conhecimento e repassa para nós. Isso é que é interessante. Está claro aqui com a explicação dele. Muito bem. Teríamos grande dificuldade. Olha aqui como é interessante. Olha a explicação de Apuleio. Teríamos grande dificuldade, que é a espiritualidade, em explicar aos homens terrestres, nós, ainda atrasados, espíritos que estamos, o fenômeno da adaptação. Ele está falando com as minudências. Ele explicou de forma, assim, muito por cima. A adaptação de forma minudente. Das energias criativas no útero materno, nos processos de reencarnação. Não teria, porque não existe palavra no alfabeto nosso ainda carnal no estado que nós estamos para a explicação dessa natureza, desse jaez, porque é muito complexo estar explicando isso. Por enquanto, diz ele, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados, nós agora estamos aqui estudando, encaminha-se para a materialização de todos os nossos conhecimentos. Que é materialização, gente? Vê aqui, vê materializado. Materializado é ver aqui, essa garrafa está materializada aqui. A gente, quando lê algo, quer ver o material, quer entender como é que ele funciona na prática. Ou seja, ele está dizendo que não era possível ter uma explicação das minudências, porque nós não temos capacidade de assimilação disso. E nós só conseguimos entender aquilo que é possível materializar, que é palpável. Está dizendo isso, né? Só, é preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações, para a humanidade ter capacidade intelectiva de recepcionar a informação dessa grandeza, isso que estão dizendo, que por agora seriam para ele, para nós encarnados, incompreensíveis, está dizendo. Aí ele trouxe um exemplo muito interessante, que para eles é muito simplório, mas para a gente tem uma dificuldade ainda de entender isso. Olha o que ele diz assim, se ele se alimenta, nós, cada um de nós, se ele se alimenta, olha que informação interessante que a gente tem dificuldade de entender isso, se ele se alimenta diariamente, nós, cada um de nós, de formas mentais, olha que informação interessante, de formas mentais, sem utilizar a boca física, nós, cada um de nós, valentes da capacidade de absorção do organismo perispirídico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que cada um de nós, todo dia, toda hora, nos alimentamos, através do nosso perispírito, de formas mentais. E o que é isso, gente? O que é isso? Ele está dizendo uma coisa que é corriqueira para a gente, em relação àquele outro fenômeno anterior. O que significa isso, gente? Para tentar traduzir o que ele está querendo dizer. Ele está nos dizendo que cada um de nós temos as formas de pensamento. O que é forma de pensamento, gente? Na hora que a gente tem um pensamento, no bem ou no mal, ele é reiterado. Eu penso no bem, penso, planejo, penso no bem. Aquela forma de pensamento vai ganhando uma forma ao lado do nosso corpo, porque as energias do nosso lado são plásticas, vão ganhando forma. Se é um pensamento que vem e vai embora, não ganha forma. Mas se eu penso o tempo todo, penso todo no bem, aquilo vai ganhando uma forma. E aquela forma vai sendo alimentada do meu pensamento positivo. E aquela forma materializada também ela é utilizada pelos espíritos que têm sintonia conosco. Por exemplo,
Se eu só penso no bem, fazer o bem, na caridade, os espíritos que têm sintonia comigo vão também usar aquela forma de pensamento para aplicar essa mesma energia, mesma energia. E, por sintonia, chegam a mim, reforçando em mim esse desejo. Essa é a forma mental que ele está falando. É o pensamento de positividade. Nós nos alimentamos o tempo todo do nosso sentimento que a gente permuta com a espiritualidade amiga o tempo todo, está nos dizendo. Mas também o mal. As entidades que utilizam o tempo todo o pensamento, o planejamento do mal, no mal, vão criando aquela forma do meu lado, a forma do pensamento. E as entidades infelizes que desejam nos obsidiar usam essa forma de pensamento para manter a mesma energia negativa e chegar até nós. E os processos obsessivos acontecem assim. É isso que estão dizendo. É como o amor, gente. André Luiz nos diz lá, Dona Laura diz no livro Nosso Lar, que o amor é o alimento das almas. O amor, na hora que a gente sente tão bem quando chega na companhia de alguém muito querido, muito amado, que nos abraça, que nos dá notícias bacanas, que nos deixa feliz, porque o amor alimental. Eles o amor é o alimento das almas. Todo o alimento, o espírito só se alimenta do amor, está nos dizendo. Né? O corpo físico se alimenta do material, mas o alimento do espírito é o amor, é o alimento das almas. É isso que está falando. Então, as formas mentais que nós nos alimentamos o tempo todo, boa ou ruim, vêm dessas coisas. Nós temos dificuldade de entender isso, porque não é materializado. A gente não vê nessa matéria isso. Olha, essas coisas o ser humano não tem capacidade de entender. Olha, no lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que ele é traduzido por aqueles com quem convive. Se é do bem, do amor, da paz, da fraternidade, maravilha. Mas se é do mal, que deseja o mal, a gente também vai se impregnar. E se eu tenho o mesmo sentimento, vou recepcionando isso, né? Temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Ou seja, cada um de nós, por sintonia, a gente recebe o bem ou o mal. Essas formas mentais que ele está falando. Por isso a importância do sentimento, do pensamento, do orar e vigiar de Jesus, para a gente sempre cultuar sentimentos do bem, porque a gente atrai o bem. O bem atrai o bem, o mal atrai mais o mal. Atrai o mal. Muito bem. Quando eu dizendo, dessa alimentação que nós recebemos o tempo todo, diz Apuleio, dependem, na maioria das vezes, mormente, para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções. Quem são esses, gente? A nós. Bora mostrar. Tem pessoas que chegam a um patamar de evolução que são tão serenos que você dá uma notícia difícil ou alegre e ele não se altera. Recepciona com facilidade. Tem uma espécie de um amortecedor, um freio, um filtro. Né? Para nós ainda não estamos no domínio das emoções. Os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento, são assim. Aí eles, olha a informação dele como é interessante. Ó. Segundo você pode observar, por exemplo, André Luiz, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, dizendo, do dia, ambientados dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Aí diz uma explicação muito interessante. Lembra, André Luiz, quando você estava encarnado na crosta? Olha a informação dele para a gente entender bem claramente o que ele quer explicar. Lembra sua experiência na crosta, quando você estava encarnado? Nunca sentiu uma perturbação no fígado, depois de um atrito verbal, de uma briga, de uma discussão, uma coisa. Você sente, gente, porque é energia negativa. Lembra da forma de pensamento? As energias deletérias que chegam, que voltam ao seu coração. Você fica palpitando depois de uma briga, de uma confusão, de uma discussão. Você sente a energia negativa entrar, que lhe altera. Por quê? Nós não temos ainda o domínio das emoções que ele fala. É difícil, é impossível você brigar com um anjo. É impossível você brigar com o Dalai Lama. É impossível brigar com o Chico Xavier. Ele estava lá, fazendo uma oração por você. Você estava desequilibrado, xingando, ele estava fazendo uma oração. Oh, Deus, ilumina o coração dessa pessoa. Porque ele atingiu o patamar dos controles das emoções que nós não temos ainda. É isso que estavam dizendo. Aí diz mais. Jamais experimentou desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo notícia angustiosa? Se saber que um parente seu desencarnou, que está doente, está no hospital, que está prestes a morrer, você sente angústia. Você sente angústia, claro que você sente. É isso que está dizendo. Então, nós o tempo todo estamos recebendo essas energias mentais, do bem ou do mal. Né? O tempo todo a gente está recebendo. Aí, olha, jamais experimentou desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo notícia angustiosa, porque a desarmonia orgânica, se na hora em curso, era muitas vezes de satisfação e alegria. Mas, às vezes, até uma notícia muito alegre, você tem dá grito, esperneia, e às vezes até passa mal. Uma coisa que você estava esperando e chega, nossa, fica tão eufórico, e acontece isso, está explicando. Por quê? É que, diz ele, em tais momentos, o homem recebe certas quantidades de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. Você está aqui, aí alguém dá notícia bem positiva, você recebe aquele choque. É como o fio que chega a energia, aquele choque que chega. Olha que coisa interessante.
Diz, ó, o ponto de recepção, efetivamente, é o cérebro, que recebe no cérebro. Mas, se a criatura não está identificada com a lei do domínio emotivo, se você não tem ainda o equilíbrio, o domínio das suas emoções, disse ele, que manda selecionar as emissões, o filtro, o freio que eu falei, você não tem isso ainda, a notícia para o bem ou para o mal, você tem um choque. Que chegam até nós, né, ambientará as forças perturbadoras dentro de si mesmo. O choque, né? Você sente o choque quando ele chega para a notícia, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo nas zonas vulneráveis. Que zonas são essas? Se você tem um problema no coração, você sente palpitação na hora. Nem com notícia boa ou má. Você fica agoniado, fica nervoso, às vezes passa até mal. Nem que seja notícia boa. Nos órgãos você tem problema, no fígado, no coração, onde for, você sente um problema lá. Bate lá, porque não atingimos ainda o domínio das próprias emoções. Olha que interessante. Se o ser humano tem dificuldade de entender isso, que você convive o tempo todo, imagina as outras. Ele está me dizendo. Se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esse, que ele está falando das formas mentais, né? Que nos referimos repetidas vezes com ela, dezenas de vezes durante o dia, na luz do carnal, né? Imagina a ambientação, a minúcia, diz ele, informaram com exatidão das minúcias, quanto à ambientação do molde de vida do perispírito, para a edificação fetal, ou seja, para a transformação daquele molde num corpo de carne que vai lá na vida uterina. Explicar com minudências isso não teria capacidade de assimilação, diz ele. Não teria. Só precisamos esperar um pouco mais de tempo para a humanidade ter capacidade de receber isso, para conjugar nossa experiência, diz ele. Animado com as elucidações, você vê, tem toda a razão. O próprio André Luiz, já desencarnado, já passou por várias etapas de evolutivo e diz, olha, eu ainda, André Luiz dizendo para ele, eu não me sinto ainda a essa altura, na altura de receber determinadas notícias, sem me alterar. André Luiz dizendo, é verdade, eu ainda espiritual aqui, ainda me emociono, ainda tenho alteração no meu campo emocional, imagina a gente aqui na Terra. Olha que interessante. Muito bem, disse o diretor Apuleio, né? É que você, André Luiz, a gente está fazendo um longo curso de autodomínio. E todos nós estamos, não é não? De equilíbrio, nós estamos buscando esse equilíbrio. Chegará um momento que estaremos tranquilos, em paz, e as notícias vindo mal ou bem, a gente recepciona com tranquilo. Por quê? Nós já teremos os freios, os equilíbrios, nós já temos os filtros, mas até lá, vamos sofrer essas questões todas. Ele está nos dizendo isso, né? Somente depois dele, dele, o quê? Do curso de autodomínio, saberá selecionar as forças que o procuram, boas ou mais, né? Ambientando as zonas íntimas da sua alma apenas o de teor reconfortante e construtivo. Enquanto não, amigo, a gente vai sentir isso, diz ele. Quando ele dizendo, quantas observações alusivas à colaboração de Alexandre, lá, para que o espermatozoide fosse mais adequado para fecundar o óvulo na reencarnação do Segismundo, está explicando isso. A colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre acentuar que não podemos contar em todos os casos de reencarnação com esse concurso, que depende do setor de merecimento. Olha que informação que está dizendo. Não, nem toda encarnação que acontece a interferência do espírito da grandeza de um Alexandre para selecionar lá o espermatozoide adequado para o óvulo. Não, porque aí são encarnações especiais. Ele vai explicar. As encarnações comuns, vige a lei da atração. Ele vai explicar mais na frente. Certo? Aquele caso, não. Lembremos que Segismundo tem méritos, fez muitos trabalhos no mundo espiritual. Tem méritos, por isso ele está aqui, cercado de espírito da grandeza do Alexandre, de um próprio Herculano, etc, etc. Mas nem todos têm, é questão de merecimento. Ele está dizendo isso. Aí eu botei aqui a observação minha. Não existe duas encarnações iguais, nem duas encarnações iguais. Cada um tem suas peculiaridades, dependendo do estágio evolutivo de cada um. E a gente viu isso no capítulo das encarnações e também na encarnação, das vezes mais na frente também. Mas, entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada desta ordem, como foi o caso de Segismundo com a participação de Alexandre, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energia de atração. O que é que ele está falando de energia passiva, gente? O óvulo feminino também tem o seu quê de atração, que depende da atração por sintonia do espermatozoide. Isso é muito interessante de entender, certo? Agora ele vai explicar. Olha que coisa interessante. Se o óvulo, olha o que ele diz, se o elemento masculino, ou seja, o espermatozoide, da fecundação, está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. Um atrai o outro. Por isso que acontece a fecundação.
A ajuda só se dá, como foi o caso, nos casos especiais, mas, em regra geral, não é assim que funciona. Está dizendo, ó, se o óvulo, olha que a explicação que está dizendo interessante, se o óvulo feminino está imantado de energias desequilibradas, se a mãe é desequilibrada, etc., etc., naturalmente esse óvulo exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxima da sua natureza intrínseca, ou seja, ela recepcionará também o espermatozoide desequilibrado por atração. Olha que sintonia, olha que coisa interessante, né? Sem vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o ovo, se o espermatozoide atinge o óvulo, em primeiro lugar, para fecundar, não é a mais apta no sentido de superioridade. Nem sempre é o superior, o espermatozoide superior, não. Mas em sentido de sintonia magnética, que tem a sintonia magnética com o útero feminino, com o óvulo feminino. Se ele fosse equilibrado, atrai o espermatozoide equilibrado. Se for equilibrado, atinge o equilibrado. Em todos os casos de fecundação, para o mundo das formas. Esta é a lei da sintonia, que é uma lei que vige em tudo na vida. Entretanto, olha que coisa interessante, pela qual os geneticistas do globo não são muitas vezes surpreendidos em suas observações em face das mudanças inesperadas da estrutura dos vários tipos. Aí eles, olha, as células possuem também o seu individualismo magnético. O que quer dizer com isso, gente? As células pensam. É interessante a gente pensar isso. As células pensam, as células têm sentimento. É interessante entender isso. As células possuem também individualismo magnético. Elas têm poder de atração, algo independente do corpo, das manifestações vitais. O que ele diz aqui? Se a mulher pode exercer a sua influência na escolha do companheiro, não é assim? A mulher não escolhe o companheiro, os companheiros escolhem a esposa por atração? É assim. Também a célula feminina que pensa. A célula é uma universalidade também. As células conversam com o cérebro, ela recebe, há uma interação. Também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atração na escolha do elemento que fecundará, por sintonia. Ou seja, se ela é equilibrada, também atrairá a célula masculina equilibrada, o espermatozoide. Desequilibrada, porque tudo é sintonia. Que informação interessante, gente. Quando que nos referimos aqui a problema da ciência física, está dizendo assim, está explicando. Essa explicação que eu dei, André Luiz, é atinente à ciência física. Entretanto, sem alusão a problemas espirituais das tarefas, ou seja, o que quer dizer com isso? Haverá caso de interferência da espiritualidade dependendo da tarefa que o espírito reencarnante vier cumprir, como o caso de Mundo. Por isso houve uma interferência. Ó, sem alusão aos problemas espirituais. Essa é a parte da ciência física, é a lei. Mas, dependendo dos problemas espirituais, das tarefas, das missões ou provas que precisam ser feitas, haverá interferência. Olha que interessante. Então, ó, identificando o silêncio. Tá? Aí eles olham, sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos, quer o caso de Segismundo, na reencarnação, as autoridades de nossa esfera, no caso lá, Alexandre, as autoridades de nossa esfera de luta, dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenésica, dentro de certos limites, ajustando-lhe as posições a caminho dos objetivos especiais. Que objetivos? Do projeto reencarnatório planejado. Era o caso de Segismundo. É aquele espermatozoide que foi magnetizado por Alexandre, era exatamente aquele que era necessário para o corpo que fora planejado lá no mapa reencarnatório de Segismundo. Por isso precisava daquele especificamente, daquele espermatozoide. Ou seja, houve uma interferência da autoridade espiritual para que fosse cumprido aquele programa. Mas essa é uma exceção à lei. A lei é que a atração que aconteça entre o óvulo feminino e o espermatozoide, por sintonia. Mas, nesses casos, haverá, em casos especiais de tarefa, de missões e provas, que era o caso de Segismundo, há um empurrão pelo mérito de Segismundo, que tinha a intercessão de Alexandre. Vê que coisa maravilhosa, gente, coisa bonita, né? Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida, segundo ele, porque chegou um grupo de entidades lá procurando Apuleio. Isso eles estavam na casa de Raquel e Adelino, à noite, o trabalho com nós. Chegou um grupo para visitar a família. Olha que coisa, que explicação interessante. Chegou um grupo, né? Aí Apuleio, porque sabia que André Luiz estava pegando apontamentos para o livro, vindouramente,
pediu para André Luiz acompanhar, porque ali tinha uma lição importante. Olha a informação interessante. Apresentaram-se grupos com desembaraço a Apuleis, né? Constituídos de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel, da mãe. E um amigo de Segismundo, 3 pessoas, 2 senhoras e um senhor, desencarnados, né? Desejou de testemunhar afeto e dedicação, vinha fazer uma visita de cortesia, amável, né? Na experiência do curso. Vinham da nossa colônia espiritual, de nosso lar. Em serviço de assistência às famílias, é que eu estou falando, a questão do monitoramento que acontece da colônia aos encarnados, eles vinham um trabalho de assistência. Aí deram uma passadinha, já que estavam lá, vamos dar uma passadinha lá para visitar Raquel, amiga, e Segismundo, ver como é que estão as coisas. Aproveitaram para dar uma passadinha, né? Uma visita carinhosa. Entretanto, Apuleio, o diretor, foi o contrário. E André Luiz ficou muito surpreso porque ele não permitiu a visita. E por quê? Olha a explicação como é interessante. Como responsável de Apuleio pela organização primordial do novo corpo, ou seja, na formação do feto, na formação do novo corpo, o responsável era ele, na qualidade de chefe dos espíritos construtores de carne, nosso irmão Segismundo. Agradecemos a atenção de vocês. Olha, agradeci mais a visita, né? Mas não podemos autorizar a visita a esta hora da noite. Por quê? Naquela hora da noite haveria trabalho importante lá na Câmara, na Câmara Reencarnação. Gente, é interessante, na Câmara de Reencarnação tem uma Câmara do mundo espiritual lá no local onde a mãe está, onde tudo acontece ali, é uma Câmara protegida por barreiras vibratórias. Ela é inviolável, para não que haja a presença de entidades infelizes que venham atrapalhar no processo de construção do novo corpo. Olha que coisa interessante. Com a vigilância 24 horas de Herculano, que é o amigo espiritual de André Luiz, de Alexandre, melhor, de Segismundo. Olha que informação interessante. Aí, então, não podia, essa hora não é possível visitar de jeito nenhum, e mais nesse período. Aí ele vai explicar por quê. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa, que é a mente da mãe maternal, ou seja, ela dormiu, e ali ela se desdobra ali dentro da Câmara, no quarto, para ter a participação dela no processo. Nos oferece para delicado serviço de magnetização celular mais urgente, ou seja, o processo de desenvolvimento de transformação está acontecendo naquele corpo que está nascendo, e as mudanças, as reproduções celulares estão acontecendo. Lembra que ele falou que era célula a célula, fez um trabalho pelo espírito construtor, célula a célula, e era importante a participação da mãe também naquele processo todo, né? E aquele momento do sono era um momento importantíssimo. Então, não era possível visita de jeito nenhum naquela parte. E mais nos primeiros 20 dias também não era aconselhável visita de jeito nenhum. É explicar por quê. Depois do 21º dia, ou seja, depois dos 20 dias, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, ou seja, quando o alicerce daquela obra de engenharia que é a construção de um corpo estiver pronta, quando a base estiver pronta, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora. Enquanto não, nesses 20 dias não é possível haver visita, está dizendo. Não é possível. Qualquer hora pode. Depois desses 20 dias, sim. Que a base está feita, está tranquila e já pode visitar. Salientamos que é esse tempo. Ambos, mãe e filho, ou seja, Raquel e Segismundo, que está no útero dela, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Ou seja, por enquanto, nesses 20 dias, nem Raquel e nem Segismundo poderão desdobrar-se do corpo. Ou seja, do embrião, no caso Segismundo, nem a mãe. Olha que informação interessante. Ela vai explicar por quê. Por enquanto, o nosso amigo Segismundo não pode afastar-se e a nossa irmã Raquel, ainda mesmo no sono, desdobramento, né, é obrigada a permanecer junto de nós. Aonde? Lá na Câmara, que eu falei, na Câmara de Trabalho Reencarnacionista. Lá. Né? Está explicando. Né? Junto de nós. Junto de nós quem? Dos espíritos construtores. A pequena distância. Não há dúvida, aí os espíritos entenderam perfeitamente, não há dúvida, replicou o cavalheiro, o amigo de Segismundo, né? Então, assim, não desejamos perturbar, de jeito nenhum, ele está dizendo, né? As duas senhoras também disseram, a alegria. Aí ela disse, olha, sabemos que Raquel ficaria muito feliz, muitíssimo comovida, disse a senhora, amiga de Raquel, com o nosso abraço pessoal, comentou a senhora. A alegria inesperada, de qualquer modo, é também um choque. Lembra que ele explicou lá atrás da história das formas mentais? A própria Raquel não tinha o equilíbrio, também sentiria o choque, mesmo da emoção da visita alegre. Olha que interessante. E naquela fase, até os 20 dias, onde está o alicerce sendo preparado, até um choque de alegria causaria prejuízo na formação inicial desse alicerce, digamos assim, né? É preciso evitar, disse ele. É preciso evitar, disse Apuleio, né? Agora, desejo, todavia, fazer ele sentir, conversando com as 3 entidades,
que Segismundo necessita muito do amparo espiritual de todos, desde que passe essa etapa. Vamos precisar, sim, da visita de todos, mas não agora. Temos recomendação, disse Apuleio, para notificar todos os amigos de Segismundo, os amigos, quanto à presente reencarnação dele, olha, ele está reencarnando, que precisa da ajuda de todos, avisa todo mundo, a fim de que venham até aqui, quando isso é possível, depois dos 20 dias, né? Não somente para beneficiá-lo com os valores de estímulo espiritual, de chegar do apreço, do amor, da aplicação de energias positivas, senão também para colaborarem os amigos que venham interceder por ele, né, com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Ou seja, toda ajuda harmoniosa é muito bem-vinda, deixei depois dos 20 dias, porque, por enquanto, é prejudicial. Ou seja, a intercessão acontece em todas as áreas, quando encarnado ou desencarnado, ela é muito importante. Então, a polícia, ó, venha, diga a todo mundo que vai precisar, só não agora nesses primeiros 20 dias. Aí os espíritos, os três disseram, voltaremos na primeira oportunidade, fique tranquilo. Precisamos colaborar em benefício da Raquel, disse uma das amigas de Raquel. Temos uma série, olha que informação interessante, gente. Eu fico impressionado com o detalhamento de André Luiz, que é rico demais. Olha só, temos as amigas de Raquel, temos uma série de discussões espirituais para os próximos noites com ela. Ou seja, quando ela puder se desdobrar, vamos levá-la em desdobramento para, junto aos amigos, beneficiá-la, ajudá-la, aplicar benefícios para fortalecer ela e o bebezinho. Faremos tudo para oferecer-lhe um estado d'alma confiante e feliz nessa fase que sabemos que é muito importante, né? Diversas amigas, disse ela, se encontram avisadas por esse fim, ou seja, desde que ela possa, fará várias discussões, levaremos ela para beneficiar ela e tal. Olha, são as intercessões, né? Muito bem, respondeu Apuleio, né? Logo depois despedidos, tal, etc. Aí André Luiz, eu recebi mais uma lição extraordinária do plano espiritual. Eu não imaginava isso, essa solidariedade continuada. André Luiz ficou impressionado e está nos contando aqui como isso acontece em todas as etapas e a importância de ter esse resguardo, entre aspas, nos 20 dias, de não haver essa perturbação, né? A sós, Apuleio começou a explicar, André Luiz, o momento que atravessamos, ou seja, que momento? Os 20 dias da construção da alicerce é muito delicado, disse ele, e não podemos distrair a atenção. Ou seja, toda a atenção ela é posta de sorte que esse alicerce inicial aconteça, para que não aconteça nenhuma descontinuidade e para evitar um aborto, por exemplo. Qualquer descuido, qualquer emoção fora de ordem, pode acontecer um problema dessa natureza, disse ele. E noite a noite, disse André Luiz, entrei na Câmara de Trabalho Reencarnacionista, que eu falei que é uma Câmara, sim, lá posta, ela é inviolável para evitar perturbações, né? Aprendendo e cooperando. Se além de André Luiz estava lá, minuciando, vendo, perguntando, etc., mas também ajudando lá na magnetização da célula e tal. Para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais, quem? Dos espíritos construtores, e a sabedoria de Deus, que os espíritos construtores que eles fizeram levar, nada mais são do que filho de Deus em missão do Pai, é Deus assistindo o homem pelo homem. Ou seja, André Luiz ficou ali maravilhado com a assistência dos espíritos construtores, mas pela sabedoria de Deus, que cria todo esse processo intrincado de assistência amorosa que Deus faz a cada um dos seus filhos, né? Maravilhoso, né? Depois da vesícula germinal, ou seja, a parte inicial dessa parte estrutural, dessa parte do alicerce, né? Com a cooperação dos espíritos construtores, para cada célula, uma a uma, formaram os 3 folhetos blastodérmicos. São 3 que ele explica aqui. Ele explica que desses 3 folhetos blastodérmicos iniciais do processo de construção do futuro corpo, vão derivar vários, digamos assim, várias partes do corpo, cérebro, ossos, pele, órgãos, enfim. Essa multiplicação das células que vão transformando-se. Muito bem, aí ele diz, olha, aproveitando o molde que Raquel idealizava mentalmente para o futuro filhinho, ou seja, o molde dentro do ovário dela, do útero, né? Onde o perispírito dele estava. Aplicado, do filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo, seja sobre o perispírito, né? Esses 3 folhetos blastodérmicos foram acoplados dentro do útero dela, junto com o modelo vivo, seja que é o perispírito, né? Dentro do útero, onde todo o processo acontece, né? Processo de reencarnação. Reparei que os trabalhos dos técnicos, dos bioconstrutores, em tudo semelhavam. Olha que informação interessante, gente.
Em tudo se assemelhava aos serviços que acompanharam na sessão de materialização desencarnada. Lembra que a gente estudou nos 3 ou 4 capítulos passados os processos de materialização de espíritos? Ele encontrou muita similitude nos dois processos. Olha que informação interessante. Ele só, olha, ele foi fazendo, lembra? No processo quando acontece os processos de materialização, onde, na verdade, o espírito desencarnado utiliza dos recursos da mãe, do ectoplasma da mãe e de recursos da natureza para se materializar, a gente estudou isso. Detalhe no capítulo desse. Mas, ó, tomava o concurso do interessado, e quem é interessado no processo de materialização não é o espírito desencarnado que vai materializar, ele faz a similitude, no caso, como o espírito reencarnante. O espírito reencarnante faz o papel desse espírito desencarnado que queria se materializar. Ele está fazendo uma comparação, né? Se Segismundo, o concurso do espírito interessado seria esse. Além da colaboração de Raquel, que seria a médium. A Raquel utilizaria os instrumentos, o ectoplasma, se fosse uma materialização, para a materialização do espírito. E aqui, no caso da gravidez, da formação do feto, ela ocuparia essa função que seria do médium, doando o ectoplasma, no caso, ela doa as energias do corpo dela para aquele corpo se formar, de Segismundo, né? Da vida, mobilizava os amigos. Nós vimos que o processo de materialização é complicado, tem a participação de muitas entidades espirituais que ajudam para o desprendimento do ectoplasma do próprio corpo da médium. É um trabalho imenso de preparação do corpo da médium, né? Utilizava-se de recursos magnéticos, requisitava-se o auxílio direto e positivo de Adelino, que no caso da fecundação, o espermatozoide, a participação do esposo é muito importante, como também lá na materialização precisa de um médium, que seria o médico orientador, que comandaria todo esse processo. Ou seja, ele vê muita similitude entre o outro. Isso similar completa, essa similaridade dos dois processos, né? Isso com a diferença que na materialização de espíritos se gastava algumas horas para ver a materialização e a desmaterialização dos espíritos com retorno do ectoplasma a médium, por exemplo, já que é um surgimento transitório. Mas ali, no caso do feto de desenvolvimento da gestação, era 9 meses consecutivo para uma reencarnação tangível da alma em caráter mais ou menos de longo definitivo. Mas ele viu muita similitude nos dois processos, que ele fez aqui uma comparação muito interessante. Com o concurso dos dias, quer dizer, ele começou a ver os dias passando, formava-se o novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples, inteligente, prosseguindo as observações metódicas, ele analisando ponto a ponto, verifiquei que o folheto bastodérmico, são 3 que falei, inferior, onde se amoldava o módulo vírico perispírito de André Luiz, formando o tubo intestinal, por exemplo. O folheto superior, são só alguns detalhes que vai minudenciar isso. O superior formando os tubos epidérmicos da pele, né, nervosos, nervos, etc. E o folheto médio, plastodérmico. A coluna vertebral, dos músculos e dos vasos diversos. Ou seja, algo muito complicado, que ele dá assim só por cima algumas informações, que também vai entrar em detalhe disso. Aí ele tem detalhe como é a formação do intestino, do tubo intestinal, do estômago, do tubo cutâneo, da parte da pele, né? A pele, do tubo nervoso, a parte dos nervos, da parte encefálica, do encéfalo, do cérebro, né? E ele ficou bebendo dessas informações, das belas lições que recebia. Porque aí, gente, precisa ver uma coisa interessante. Primeiro, a gente lê nas obras de André Luiz, primeiro ele foi médico na última encarnação. Ele era um pesquisador renomado, inclusive, nós sabemos disso, na última encarnação. Era um homem que tinha uma facilidade, ele tinha uma tendência muito grande à pesquisa, por isso a facilidade que ele tem no mundo espiritual, dessas pesquisas e mandar para a gente. Eu fico só imaginando, me sentindo no lugar dele, diante daquele fenômeno fantástico, daquelas revelações maravilosas que estavam diante dele, a curiosidade, a sede de beber naquela fonte de aprendizado dele. Eu fiquei só imaginando, né? Eu tenho que observação. Imagina a riqueza da experiência a partir do olhar de um médico pescador como André. Deve ser fantástico. Quer dizer, o serviço dos espíritos construtores, aliado à dedicação de Herculano. Quem é Herculano? Volto a dizer, é um amigo espiritual, que dedicava 24 horas ali a ele. Revelava ensinamentos sempre novos, ou seja, ele era uma fonte de aprendizado continuado, né? Não seria possível descrever-lhe as minúcias, não, pelas razões que Apolônio já falou lá atrás. Não temos capacidade de receber ensinamentos de uma complexidade dessa natureza, desse Jair, né? A minúcias de carinho e na construção da nova morada carnal de Segismundo. Lembremos, tem observação, lembremos, gente, que toda essa tarefa hercúlea que os espíritos construtores estão fazendo, espiritual e negador espiritual, acontece em todas as reencarnações.
Todos os filhos de Deus têm um tratamento equânime, do mesmo jeito. Imagina os bilhões de reencarnações todo dia e toda essa fase de preparação até o nascimento, e continua. Cada filho de Deus tem um tratamento absolutamente igual, com suas peculiaridades. Aqui e ali depende do estágio evolutivo que vai reencarnar, ou da família, né? Mas é o mesmo tratamento, né? Então, um trabalho zeloso, maravilhoso, extraordinário, que entende a grandiosidade de Deus, do Pai. Por vezes, nos pródromos, pródromo significa início. Olha que informação interessante. Mesmo os espíritos construtores de alta envergadura espiritual, quando ia começar uma tarefa difícil, complexa, por exemplo, a formação do cérebro, por exemplo, eles faziam uma oração. Eles iam para a câmara, aqueles espíritos construtores, uma oração, pedir a Deus, a Jesus, suplicando as bênçãos de Jesus, para a tarefa que se iniciar. Para quê? Para que tudo desse bem, tudo corresse muito bem. E como resposta a essas orações, desciam luzes sublimes na Câmara reencarnacionista, luzes brilhantes, diz ele, procedente do alto, derramavam-se através da Câmara, incentivando a ação. E nós vemos isso em toda a narração da literatura espírita, gente. Toda prece tem repercussão. E a repercussão das preces feitas pelos espíritos construtores, sempre diante de uma missão tão sublime, que é fazer algo importante, eles faziam a prece. Olha que beleza, né? Mesmo ali, espírito da mais alta envergadura espiritual, precisava da intercessão de Deus, de Jesus, etc, etc. Maravilhoso, né? O trabalho assumia características de verdadeira revelação de André Luiz. Por que revelação? André Luiz foi um homem de ciência, um médico, e ele tinha uns conhecimentos rudimentares da ciência terrena. E ali ele estava vendo se desdobrar de frente dos olhos dele esse fenômeno magnífico. A construção, essa obra de engenharia sublime, divina, de frente dele. Era um ensinamento maravilhoso, complexo, que era revelação para ele, porque ele não tinha a menor compreensão de como é que acontecia isso na sua materialidade. Ele conhecia em tese, mas nunca tinha acompanhado, né? Muito bem, quando ele dizendo. Aí ele diz, olha, após fixá-lo em particularidades, aquelas revelações, seria preciso esquecer as finalidades doutrinárias de nossas singelas observações, algumas que ele conseguia captar, desvelando para o campo da técnica, aprimora propriamente dita, esforço descritivo em que tem sido objeto de longas considerações de tratado de situações, quer dizer que o assunto era muito complicado e ele não tinha condições de trazer essas minúcias, quer dizer isso. Nós estamos muito distantes de uma compreensão mais acurada disso, porque nem ele tem uma linguagem para passar para nós. O próprio Apuleio falou isso, né? Aí, olha, a primeira célula fecundada, ou seja, o órgão fecundado, aquela fase inicial, a primeira célula da fecundação estava transformada num verdadeiro mundo de organização ativa e sábia, ou seja, a multiplicação celular foi transformando, criando células, criando corpo, criando órgãos, etc. E ele começou a ver essa transformação, né? O embrião revelava-se notadamente em desenvolvimento. Ele começou a ver todo esse processo e ficou maravilhado vendo tudo aquilo, né? Prosseguia acelerado o processo de formação dos departamentos cerebrais. Começou a ver toda aquela fase, etc. No 20º dia, lembra que, na verdade, Apuleio não deixou aquele povo visitar porque estava naquela fase inicial do alicerce? No 21º dia, no 20º dia de serviço, Apuleio estava satisfeito. Informou que o trabalho básico estava pronto, ou seja, a parte do alicerce que ele falava foi feita, ou seja, essa parte inicial complexa, difícil, exaustiva foi concluída. Então, uma etapa importante foi vencida. Eu disse mais, alguns colaboradores dos espíritos construtores poderiam mesmo afastar-se. Naquela fase inicial, não. Era fundamental que todos estivessem presentes. Para a continuidade da tarefa, bastaria 2 dos espíritos construtores, associado ao esforço contínuo de Herculano. E por que de Herculano? Porque Herculano é o amigo espiritual a quem compete a toda a parte de assistência a ele 24 horas. Certo? Então, a etapa mais complexa fora cumprida. Neste dia, a futura forma física de Segismundo, ou seja, o feto, acomodado no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Ou seja, não é aquele corpinho dentro do líquido amniótico, nadando lá, não é assim que é de ver? Muito bem. Olha que informação interessante. Não faltava para isso nem mesmo as reentrâncias branquiais, que se revelavam no feto com exatidão absoluta, falando do serviço de recapitulação, ou seja, das reencarnações, foi uma similitude, disse ele, em curso, e das reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. O que ele quer dizer com isso, gente? Está nos dizendo que a vida na Terra, ela começou lá numa célula
Essa informação está no livro A Caminho da Luz, essa maravilhosa obra de Emmanuel com Chico, nos diz isso. A vida humana começou na Terra não com o homem, não. O homem surgiu uns 700 mil anos depois, mas começou no mar, nas células unicelulares. Diz aqui, ó, lá aqui no capítulo, no A Caminho da Luz, no capítulo 2º, ele, quando fala dos primeiros habitantes da Terra, diz o seguinte: os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células iluminatoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicaram prodigiosamente nas temperaturas trépidas dos oceanos. Então, ele está dizendo, vendo aquele corpinho de Segismundo ali, relembrou, que era como fosse um peixe, lembrando das nossas origens de seres humanos, que o ser humano ele é uma mutação, ele não renasceu até se transformar no homem, ele começou com uma célula unicelular e foi evoluindo, 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 até chegar a isso. Ele está só fazendo essa reminiscência para entender isso. Muito bem. Na noite do 21º dia, depois da fase inicial do alicerce, abriu-se a porta magnética da Câmara. Olha, por isso que eu estou dizendo que a Câmara magnética ela é inviolável e ela, na verdade, é protegida por barreiras vibratórias. Né? Então, abriu-se a porta. A partir do 20º dia, por que abriu a porta vibratória da Câmara de Raquel? A visitação afetiva, porque aquela parte inicial foi cumprida. Ela já podia, a partir de então, começar a receber visitas. Olha que interessante. Aquela parte inicial foi vencida. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam o momento feliz. Tinha muitos amigos de Raquel, de Adelina e Segismundo que queriam visitar, mas não era possível aqueles primeiros 20 dias. A partir de agora, sim. A futura mãezinha desligada do corpo, através do desdobramento, né? Do corpo, pela doce influência do sono, desdobramento, sentia-se aliviada e quase toda. Por que aliviada? Porque aquela fase inicial da construção do alicerce é complicado mesmo. A mãe fica muito ansiosa, é uma fase complicada. Então, ela estava aliviada por ter passado aquela fase inicial, exitosa, né? Apuleio e os companheiros, ou seja, os espíritos construtores, bem como Herculano, o guia de Segismundo, foram cumprimentados com alegria e emoção. Por quem? Certamente por Adelina e por ela, certamente por os amigos espirituais que estavam ali chegando, de Adelino, de Segismundo, e também de Raquel. Parabéns, que deu tudo certo, tal, maravilha, graças a Deus. Alguns amigos de Adelino, do pai, haviam chegado igualmente com o propósito de felicitá-lo e também, além de parabenizá-lo, e de prestar socorro possível. Ou seja, veja que é importante a gente entender a assistência que os amigos espirituais dão é a família. Mesmo que venham os amigos de Adelino, mesmo que venham os amigos de Raquel, mesmo que os amigos de Segismundo, mas a assistência é integrada à família, porque a reencarnação não vai bem se a mãe estiver mal, não vai bem se o pai estiver mal. Então, a assistência é a todos. Os amigos dos pais e do reencarnante assistem a família inteira. Isso aqui é interessante entender. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Por quê? Porque também, não só a mãe nos 20 primeiros dias podia se desdobrar, também ele, o espírito, podia se desdobrar do feto. Os fios tenuísmos que ligam o reencarnado, os encarnados ao aparelho físico, que é o cordão prateado, quando em estado temporário de libertação, prendiu também a organização fetal. Ou seja, está dizendo todos nós, porque, gente, o que liga o espírito, todos nós, ao corpo, é o cordão prateado. Quando a gente se desdobra no sono, nós somos ligados, o espírito que vai, pelo cordão prateado. A gente sabe o endereço de volta pelo cordão prateado. Se for cortar do cordão prateado, nós desencarnamos. A ligação do corpo físico ao espírito do cordão prateado. Dá a mesma sorte com o feto. O feto nada mais é, ele tem um espírito. Na hora que ele se desdobra, também o cordãozinho prateado vai. E ele vai voltar, quando terminado a volta, para o endereço é exatamente o cordão prateado. Está explicando isso. À medida que a Raquel se afastava do desdobramento, também ele quem? Segismundo, podia afastar-se. Não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia da mãe. Ele só poderia se afastar, se desdobrar, na companhia da mãe. Ele não podia sair por aí e ir embora, não. Nesta fase, até o nascimento, ele só pode se desdobrar na companhia da mãe. Acompanha a mãe sempre. É a sua protetora. Aí diz aqui, ó, Raquel asilava-o, ou seja, protegia Segismundo nos braços carinhosos, o filho, né? Enquanto sorria, ela feliz da vida ali. Por quê? Ela estava recebendo as amigas queridas que estavam doidas para vir prestar solidariedade e receber quem a gente ama é muito bom, não é não? Ela
foram lá. Fora do campo material mais denso, ou seja, ela estava lá desdobrada, encontrando as amigas espirituais. Reconheci que a trégua se verificava para todos, com exceção de Herculano. Ou seja, o pobre de Herculano, que era um amigo espiritual, não abandonava nunca a câmara de trabalho reencarnatório, porque ele estava ali protegendo aquele corpo, aquele que estava ali, para evitar que as entidades infelizes viessem ali perturbar. Né? Muito bem. Herculano, tá. Que não arredou o pé da cama, tá? Vigilante. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço, enquanto que os amigos de Adelino, olha que informação interessante, os amigos de Adelino, do pai, o conduziram aos planos diferentes espirituais para certas informações ao pai que lhe eram necessárias. Olha só, Adelino foi levado para o plano espiritual pelos amigos dele, para auxiliá-lo, para ajudá-lo, para fortalecê-lo. Porque, gente, lembra que eu falei do monitoramento? É isso o monitoramento, gente. De onde viemos da coluna espiritual e os amigos, vem nos reforçar. Olha, você vai ser pai, relembre da sua missão, para que seja exitosa, vai dar todo apoio, toda ajuda ao pai também. Os amigos do pai levaram ele para Adelino, né? Acompanhei, André Luizena, acompanhei o grupo que formava Raquel e o filhinho. Raquel e Adelino, Raquel e Segismundo foram levados para as amigas, e os amigos do casal, os amigos dela e também de Segismundo. Foi participar de uma assembleia de esperança e alegria. Muitas afeições, muitas pessoas amigas de tanto Segismundo como de Raquel foram a essa assembleia maravilhosa, reunidas ambos no extenso jardim, na crosta. Olha que interessante. Essa reunião foi essa assembleia. No momento que o sol se anunciava, você nasceu no dia de longe, seu aparecimento no hemisfério, oramos em conjunto. Toda aquela assembleia de amigos de Segismundo e também de Raquel, que estava ali com ela naquele jardim maravilhoso, fizeram uma oração maravilhosa, louvando a bondade de Deus, que encheram de bênção o caminho evolutivo. Mas por que a reunião foi no jardim? Olha que informação interessante. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores, com as emanações das plantas e das flores, por isso a reunião foi feita no jardim, para se tirar desses tônicos e esses bálsamos, que foram derramados sobre Raquel e Segismundo, filhinho, fortificando-os para a luta. Veja que coisa interessante. A explicação porque essa reunião maravilhosa aconteceu no jardim maravilhoso, para que pudesse ter esses tônicos, esses bálsamos que derramados sobre elas, fortalecendo ela e o filhinho que iria reencarnar, que estava reencarnando, né? Era belo comprovar o carinho fraternal, ou seja, a solidariedade, a intercessão dos amigos, como é importante, né? Naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Aprendi extasiado, diz André Luiz, mas uma lição na esfera espiritual, ou seja, essa solidariedade. Ele diz, olha, como as aves viajoras, as aves, os pássaros, né? Que sabem buscar longe a penugem suave para os ninhos, que eu não vou buscar, e o alimento para os filhinhos recém-natos, a alma das mães também faz a mesma coisa, devotadas e carinhosas, sabe atravessar grande distância, como ela fez com o filho, lá até aquele jardim, à procura de alimentos cariciosos para a formação do ninho de carne, em que o filhinho bem-amado deve nascer. Ou seja, tanto quanto as aves fazem isso, para buscar o alimento, para fazer o ninho, as mães também buscam apoio para fortalecer a ela e o filhinho que vai nascer. Que maravilha, né? O serviço à organização fetal, o trabalho da formação do novo corpo, prosseguiu normalmente, diz ele. Em vista de hábitos respeitáveis do casal, ou seja, tanto Adelino como Raquel equilibrados, harmoniosos, tinha cada vez mais integração da assistência com os espíritos construtores, com Herculano. Essa convivência harmoniosa ajuda em muito o desenvolvimento que está acontecendo da gravidez, do desenvolvimento do feto, está dizendo. Essa paz foi muito importante. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo, segundo ele, compelia a Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Claro que sim. Lembra que o corpo do filho está sendo gerado, mas as energias para tal vêm do corpo da mãe. Então, isso causa desconforto. A gente sabe que a gravidez causa desconforto para a mãe. Desconforto, enjoos, não sei o quê, não gosta de uma comida, se fica mais sensível, chora fácil. São desconfortos. Porque também, inclusive, se ser muito bem alimentado, porque está doando energia. O filho está sendo alimentado pelo cordão umbilical, pelo corpo da mãe, né? Contudo, em cada noite, olha que informação interessante, cada noite, pela madrugada, repetiu-se as excursões espirituais. De quem? De Raquel, com o filhinho, junto aos amigos, vai se fortalecer, para voltar fortalecido, para poder o processo continuar. Ou seja, ela precisa se fortalecer espiritualmente para dar todo o suporte para que pudesse toda a formação do feto desenvolver a contento, né?
Ela recebeu nossa fé dos nossos planos. Então, aí eu botei aqui a imensa e complexa tarefa do recomeço envolve assistência, muita assistência dos amigos e muito amor, não é? Ou seja, a assistência de Deus, gente. Quem são esses amigos espirituais que vão? Quem são os espíritos construtores? Quem é um amigo espiritual? São todos os emissários de Deus que assistem aquelas criaturas. Quem? Adelino, Raquel e o filhinho que vai nascer. Então, a assistência, um processo de reencarnação, envolve muita gente. Imagina a fase, desde a fase inicial de planejamento. Então, é uma estrutura gigantesca e complexa. É isso que eu digo, o amor de Deus ele é grandioso. A gente não tem nem noção disso. Estudando André Luiz, a gente bebe nessa fonte. Para entender essa beleza, esse amor grandioso de Deus. É muito interessante entender isso. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Quem? Os amigos espirituais de Adelino, de Segismundo, de Raquel. O próprio André Luiz estava colaborando, né? Estava ajudando também. Então, rara a noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo, que os amigos que ele beneficiou naquela instituição lá no espiritual vinham zelar por ele, velar pela harmonia de sua nova reencarnação, prestando a casa. Vê só, os amigos de Segismundo não só ajudavam ele, não. A casa, portanto, ajudava Raquel, ajudava Adelina, porque todos estando bem, isso pressupunha que o nascimento seria feliz. Então, a ajuda desses amigos era a família, não só era Segismundo. Aos pais e a ele, os mais variados auxílios. Então, todos eles, mesmo Segismundo, ajudaram toda a família. Terminado o período de minhas observações, disse André Luiz, fundamentais, também eu não voltei ao lado de Adelino com a mesma assiduidade. Ele vinha porque ele continuava interessado em entender, mas não com a assiduidade que ele vinha, né? Antes, porque a fase de maiores informações que ele precisava já foram concluídas, ele também tinha outras tarefas, né? Disse ele. Não obstante, disse ele, continuava interessado no trabalho em progresso. Ou seja, ele estava fazendo outras tarefas, mas não estava desligado. Ele acompanhava por informações, como é que estava o trabalho, de toda a formação, de todo o acompanhamento do desenvolvimento. Ou seja, ele não vinha todas as noites, como naquela fase mais aguda do trabalho, que ele tinha todo interesse em acompanhamento. Não só para aprender, volto a dizer, mas para passar para nós, que ele estava preparando essa obra que nós estamos estudando agora, né? Somente regressava à Câmara de Reencarnação, ele, de tempos a tempos, compelido por outro gênero de serviço, junto com Alexandre. Ou seja, ele vinha com Alexandre à Terra, fazer outras tarefas, e na volta dava uma passadinha, ó, como é que está? Como aquelas duas senhoras, amigas de Raquel, e aquele senhor, amigo de Segismundo, fizeram. Dava uma passadinha, vieram fazer outras tarefas, vamos dar uma passadinha e ver como é que está. Como é que está a família de Adelino, de Raquel e nosso amigo Segismundo, como é que é o desenvolvimento dele? Passar para dar uma olhada, uma visita de cortesia, porque isso era importante, porque tanto Segismundo quanto Raquel, quando eles estavam nessa hora do sono, estavam desdobrados e recebiam a visita deles com muito amor, com muito carinho, né? É muito bom ser visitado pelas pessoas que a gente ama, né? E o espírito dessa grandeza de Alexandre, André Luiz, etc., mais ainda, porque vai nos dar assistência, orientação, carinho, conforto. Todos nós gostamos de receber a quem amamos. Isso é fato. É aquela história que Dona Laura, a mãe de Lísia, dizia, que o amor é o alimento das almas. Sempre um abraço fraterno, sempre uma visita carinhosa, sempre um aconchego. É isso que alimenta a alma humana. As conversas carinhosas, amorosas, alimentam o nosso espírito. Porque diz ela que o alimento físico alimenta o corpo físico, a matéria, que precisa se alimentar sob pena de desencarnar do tempo. E a gente não concluía nosso processo reencarnatório. O físico precisa de cuidados e alimentos. O corpo físico precisa de alimento material, comida material. Mas o espírito só se alimenta de amor. Todos os atos de amor, é isso que alimenta o espírito, nos fortalece. Isso é fácil compreender, gente. A gente está com um problema dramático em casa. Quem é que a gente procura? O pai, o colo da mãe, que vem, meu filho, tenha paciência, mostra o caminho, aconselha, o irmão mais velho, um avô, uma avó, né? Um amigo querido que vem. Você se sente fortalecido, não é assim? Sente. Quando chega alguém querido que lhe dá um conselho, lhe dá e mostra o caminho, você se sente fortalecido. Meu Deus, eu estava com um problema, mas estou muito mais tranquilo para enfrentar esse problema, que minha mãe me deu um conselho, meu pai me deu um conselho, meu avô me deu um conselho, meu irmão veio aqui, tão carinhosamente me mostrou, eu me senti fortalecido. É esse o alimento da alma de que Dona Laura fala. Só quando Jesus dizia amai-vos uns aos outros, ele estava dizendo alimentai-vos uns aos outros. Porque na hora que a gente ama os outros, a gente está alimentando o espírito daquele outro, porque o amor
é o alimento das almas. É exatamente o que ele está dizendo. Essa beleza. Portanto, cultivar o amor, gente, só faz bem para a gente. Lembra que ele fala aqui da história das formas mentais? Na hora que a gente recebe essa forma mental, fortalece nosso espírito. Nós estamos alimentando. É a mesma ideia. Né? Muito bem. Mas, diz André Luiz, na véspera do nascimento de Segismundo, da nova forma de Segismundo, lá compareci. Era um momento áureo, importantíssimo, era o coroamento daquele processo todo que André Luiz acompanhou para passo. Certo? Lá compareci em companhia do meu venerado orientador, quem? Alexandre. Lembremos que Alexandre é aquele espírito de grande elevação espiritual, a quem André Luiz recebeu a missão de acompanhar para receber as lições que estavam previamente estabelecidas para formar esse livro, Missionário da Luz. E ele bebeu nesta fonte fecunda, passada por Alexandre, para fazer esta obra. Foi obtida pelas informações na companhia de Alexandre, que mostrou onde estavam aqueles assuntos que ele queria estabelecer, como ele diz no popular, a boneca do livro está preparado. Foi entregue a Alexandre, olha, André Luiz precisa dessas informações para formar o livro. E ele levou André Luiz com aqueles assuntos previamente estabelecidos para que ele vivesse cada um deles e contasse para a gente. Essa é a beleza da espiritualidade. É isso Deus assistindo ao do homem. É isso Deus tentando tocar a nossa alma para que possa despertar e que possa ter a encarnação mais exitosa possível, que é o que Deus deseja, a felicidade dos seus filhos. Então, ele diz aqui que no nascimento estava ele na companhia de Alexandre, que fazia questão de cooperar Alexandre para o fortalecimento maternal no momento culminante. Que momento culminante é esse? O nascimento, no parto. No parto estava lá Alexandre ajudando tanto a mãezinha, que ia ter o bebê, como também a tranquilidade do espírito Segismundo estava nascendo. Estava lá prestando assistência. Isso chama-se intercessão, gente. Intercessão. Que ela existe em inúmeros momentos na vida do espírito, encarnado ou desencarnado. Quando eu dizendo, depois de prolongados esforços, em que senti mais uma vez a sublime glorificação da esposa mãe de Raquel, Segismundo nascia. Naquele momento extraordinário era a glorificação. O momento da maternidade é sublime demais. É sublime demais. Assombrado, diz André Luiz, com o vigorosa assistência espiritual recebida pela família, tanto Segismundo como Raquel, como Adelino, né? Que é a nossa esfera espiritual, dispensar ao assunto, é Deus assistindo o homem pelo homem. Ouvi Alexandre falar comovido, no momento de emoção, ao ver o coroamento daquela etapa extraordinária. Lembra que Alexandre foi pedido por Herculano para assistir aquele processo que estava intrincado, a dificuldade que estava tendo Adelino, Segismundo de se apresentar, e ele interviu, intercedeu. Então, ele estava vendo o cumprimento daquele planejamento que fora feito muito antes se materializar. A possibilidade de reencontro daqueles três para se apaziguar. Né? Aí disse Alexandre, comovido, está pronto o serviço de reencarnação inicial. Ou seja, cumpriu uma etapa. Entretanto, não disse ele, isso é uma etapa, vai ter outras. Que ele dizia, o trabalho completo, com a plena integração de nosso amigo Segismundo, os elementos físicos, somente se verificará agora há 7 anos. Ou seja, a reencarnação só se completa aos 7 anos. É isso que vamos estudar no capítulo seguinte. Muito interessante. Admirado, disse André Luiz, e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulamos ao Senhor. Quem? Todos estavam ali. Certamente Herculano, certamente Alexandre, todos os espíritos amigos que estavam ali, fizeram uma prece de agradecimento a Deus naquele momento glorioso do nascimento. Né? Reconhecendo o tesouro que constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. Que corpo é esse, gente? É o tabernáculo, como diziam os hebreus antigos. Tabernáculo significa morada. Jesus dizia que é nosso corpo de carne é a nossa morada temporária do espírito quando está encarnado. Então, devemos zelar por ele, sob pena, e voltarmos antes do tempo, e ser um suicídio indireto, como André Luiz nos colocou tanto. Então, gente, veja que maravilha. Deus como nos ama, como nos assiste em todas as etapas. Vimos aqui o trabalho hercúleo de cada etapa. Estamos só uma etapa, tem as outras. Como Deus está sempre presente através dos seus emissários de amor, os seus filhos mais instruídos do que nós.
nos ajudando, para que nos matriculemos na escola da vida, que é a reencarnação, onde viemos aprender. Na escola tu faz provas, faz de aprendizado. A vida é como assim também. A gente vai ter que prestar conta quando voltar para casa, para o mundo espiritual, prestar conta. Escuta, você foi bem ou não foi? Foi reprovado, voltar de novo. É assim que é a vida. É assim que Deus assiste a cada um dos seus filhos, com muito amor e carinho. Meus irmãos queridos, assim a gente conclui esse capítulo maravilhoso, cheio de ensinamentos. Agradeço demais pela companhia amorosa de vocês. Se tiver alguma pergunta, por favor, façam. Poderemos responder com carinho. Se não, agradecemos demais pela companhia, pela paciência. Desejamos uma semana de muita luz, de muita paz. Que Deus ilumine e abençoe todos. Saúde, paz e felicidades.